Aí, amigos do Portal Sul, boa tarde para todos vocês aí. Como é de praxe, aí toda quinta-feira nós estamos aqui, né, para o nosso podcast. E hoje aí tô aí com uma grande promessa aí como treinador aí não só aqui, né, da nossa região, mas do nosso estado. E futuramente, com certeza, a nível de Brasil também. Queria dar as boas-vindas aqui ao Jardel Dunker. Obrigado, Jardel, por ter vindo. Eu sei que é corrido para ti. Inclusive, na outra vez nós tivemos que transferir, né? Mas prazer tê-lo aqui. Portal Sul, podcast Fala Professor aqui, de portas abertas aí para você. Boa tarde. É um prazer enorme estar na nossa casa, né? Eu sempre falo aqui, Xanxerê é a nossa casa, tá podendo conversar com todos os ouvintes aí. Show de bola. Mas antes de nós começar o nosso bate-papo aqui, Jardel, eu queria fazer um agradecimento especial aí aos nossos colaboradores, a RG Negócios Imobiliários, Bebidas Oeste, VS Investimentos, corretora autorizada da HS Consórcios, Prime Negócios Imobiliários, Posto AE Aurimar, Star Proteção Veicular, Nery Calçados, MC Peças, Casa da Solda, Freios Laranjeiras, Parque das Torres 2, Varandas Hamburgueria e Pizzaria, Clube Cultural Recreativo e Esportivo 7 de Setembro, Mercado Santim, Casa de Carne Chavantina, Wilson Auto Center, Quiosque do Tio Angelim, Castanha Muque e Silmed Farmácias lá no bairro João Vincle. A única farmácia do bairro João Vincle, hein? Silmed. Mas, Jardel, você é de Xanxerê, né? Nascido em Xanxerê, Jardel? Nascido em Xanxerê. E esse nome Jardel, com certeza, deve ter sido alguma promessa dos teus pais aí naquela época, digamos, áurea do Grêmio, hein? Que tinha o Jardel centroavante. Foi isso mesmo? Jardel, Paulo Nunes, é por causa dele mesmo. O pai pensou, agora que nasce mais um centroavante agora. Mas, infelizmente, nasceu um zagueiro, primeiro volante, mais cabeça dura, mais marcador, né? Mas aquele time fez história, né? Eu sou colorado, mas, meu Deus, sosfremos na mão daquele time, rapaz. Ganhou tudo na época, né? Libertadores. Era um grande time, assim, até eu falo, né? O Jardel, e falo muito pros centroavantes de hoje em dia, né? Hoje tu pega os centroavantes com características dos antigos mesmo, mais fazedor de gol mesmo. Centroavantes que ganham dinheiro hoje, né? Esse centroavante mais habilidoso, mais... acaba ficando para trás. Hoje tu pega o Perotti, por exemplo, que estava lá com nós, tá, acho que 8 jogos, 4 gols e 4 assistências no esporte agora. Então, eu gosto desse estilo de centroavante mais antigo, um pouco mais pernas duras, Matador mesmo. Mas quando chega lá dentro da casinha, ele sabe o que fazer. Tá, inclusive, pessoal, o Jardel, nascido aqui em Xanxerê, o Jardel hoje ele é técnico do Sub-17 da Chapecoense, né? Me diz uma coisa, Jardel, eu sei que você começou também dentro do futebol, passou pelas escolinhas do Tabajara, com o saudoso Gilmar Bin, né? O Gima, que tá esses dias, inclusive, conversei com ele, né? O Gima, que trabalhou muito tempo. Depois veio o Peixe, Thiago. Foi com essa galera que você treinou na época, no começo lá do... Isso, o Gima bem pouco tempo, né? Que daí ele já estava saindo, aí entrou o Peixe, também não ficou muito tempo conosco. E aí veio o Thiago e o Contini, aí acabei ficando mais tempo com eles. Inclusive... Hoje nós estamos, assim, digamos assim, a nível de Xanxerê. Eu sei que você está em Chapecó hoje, mas inclusive você tem hoje. Vocês têm uma escolinha aí que é a Águia Dourada, né? O Lucas também esteve aqui com o Tini, né? Que é teu parceiro, né? Vocês hoje, inclusive, têm escolinhas no Integração e no Pequeno Príncipe, né? Isso. Trabalho que vocês fazem diariamente, das 17h30 às 19h30. Fala um pouquinho disso daí, desse trabalho, Jardel. O Lucas tinha o Águia Dourada em outro colégio, aí ele acabou indo para o Pequeno Príncipe e eu tinha minha escolinha no Integração. E aí nós começamos a trabalhar junto lá na iniciação da Chapecoense e nós conversando o porquê não juntar as escolinhas, né? Junto com outro sócio que ele tinha, que é o Gustavo Polese. E aí nós fomos um ano conversando e cada um com a sua, e até que nós resolvemos juntar. E hoje, do nosso polo do Águia Dourada, eu acho que tem 5 atletas lá dentro da base da Chapecoense, da iniciação, né? Então, é uma escolinha de formação. A gente preza muito para os pais isso,
Porque hoje os pais são muito imediatistas, né? Porque o futebol hoje em si é imediatista. Então, todo mundo quer ver o seu filho fazer gol, todo mundo quer ver o seu filho dar uma caneta, dar um chapéu. E eu sempre friso para os pais que cada jogador tem sua característica. Não adianta eu colocar o teu filho jogar lá na frente se a característica dele é ser um jogador fixo, por exemplo. Então, eu não posso matar o processo do menino. Então, nós focamos muito nisso na escolinha. Sempre falamos isso para os professores. Até tivemos uma reunião essa semana com eles e eu fui muito enfático para os nossos professores pensar na formação dele. Então, atividades para a idade da criança, não atropelar. Coordenação motora, né? Desenvolvimento de coordenação motora, esse tipo de coisa que lá, principalmente nas primeiras ali, é o essencial. É o essencial. A bola é para ele brincar, né, Jardel? Isso, exatamente isso. Porque é onde a criança tem mais facilidade de aprender, né? O aprendizado de 4 a 7, 8, 9 anos. Depois disso, você começa já a introduzir atividades mais difíceis. Mas até essa idade é coordenação motora, é o zigue-zague mesmo, atividades lúdicas para eles, né? Com bola mesmo, mas lúdicas para eles brincarem, se divertirem. Porque hoje o futebol está muito precoce, né? Hoje nós vemos equipe como o Grêmio e o Inter, acho que tem sub-6. Então é muito... Nos cursos da CBF que nós fazemos aí, conversamos com os treinadores do Brasil inteiro, os professores falam isso. Daqui um pouco vão estar os empresários e os clubes vão estar tirando a barriga da mãe. Esse já é meu, esse... Inclusive tem uns casos, né, Jardel? Eu acompanhei aí, tem uma briga muito grande ali entre Corinthians, Palmeiras, Santos, né? Inclusive com... esse dia eu tava, não estou lembrado do nome do menino, acho que 10 aninhos, já com um contrato de 1 milhão com a Nike, não sei o quê. Pô, o pessoal está investindo pesado, né? Quando aparece alguém assim que o pessoal vê que, pô, esse aqui é um fora de série, né? Diferenciado, né? Como vocês costumam falar, né, Jardel? Hoje está cada vez mais precoce. Hoje a gente fica sabendo aí que tem clubes que, para criança de 8, 9 anos, pagam 7 mil reais. Entendeu? Então... Mas eu sempre falo uma coisa, né? E falo para meus atletas no Sub-17, sempre falei quando eu estava lá embaixo também, nas escolinhas, que o craque de hoje talvez não seja o craque de amanhã, e o patinho feio que quase não joga hoje, talvez chegue talvez seja o que vai chegar no profissional, né? O futebol é muito incerto nessa questão, então nós vemos quanto aquele Jean Xera, que era do Santos, que era uma das maiores promessas, hoje nem joga mais futebol, então... Jardel, é muito momento, né? Isso. É muito momento que o atleta, de repente, num jogo só, um jogo que tem algum olheiro ali, alguém, né, que pode estar levando o cara para algum lugar. O cara que é bom naquele jogo não consegue demonstrar e tal, e aparece lá o patinho feio, como você falou, e acaba deslanchando. E tem vários casos, né? Eu acompanhava muito as seleções de base do Brasil, né? Onde a gurizada que era convocada aí, futuro, e chegaram até ali o Sub-17, Sub-20 e tal, e desapareceram do mercado, né? Muitos existem, né? Porque eu sempre falo isso, às vezes, bastante pais da iniciação da Chapecoense que me conhecem vêm pedir conselhos, né? E os pais mesmo acabam fazendo as coisas precoces para o filho. Então, o filho, por exemplo, de 8 anos, treina na cidade 3 vezes por semana, viaja, treina 3 vezes na semana na iniciação da Chapecoense, e aí faz personal, tem jogo, tem isso, tem aquilo. E eu falo, quando que é criança? Quando que ele é criança? Porque tu pega antigamente os jogadores, eles ficavam na escolinha, mas iam para clube com 13, 14, 15 anos. Sim. Então, hoje, imagina uma criança de 6 anos ser colocada no alto rendimento aí. Então, treinando todo dia, fazendo personal, indo para competição final de semana. Não ter uma vida de criança nunca. Vai chegar com 16, 17, 18 anos, chega disso. E eu já vi vários casos disso do atleta chegar pro pai, eu não quero mais. Estou cansado do futebol. Sem contar do risco de lesões também. Daqui um pouquinho, se não se fazer um trabalho bem feito, né? E você daqui a pouquinho está exigindo mais do que aquilo que o corpo da criança, né, é capaz de aguentar. E teve muito caso aí de gurizada de 12, 13 anos aí estourando joelho, tendão, ligamento, né, cara? Porque na verdade hoje quando você fala em personal, os pais pensam que o personal é tu colocar uma criança de 13 anos que nem produz testosterona na academia. Isso não existe, fazer saltos. O personal para crianças, já fica a dica para os pais aí que gostam de colocar no personal. O personal até 14 anos é bola.
O guri tem que fazer atividades com bola, tem que fazer desmarques, tem que treinar passe, treinar finalização, perna direita, perna esquerda, domínio. Isso daí é um bom personal. Por mais que às vezes sejam atividades que pensem que essa atividade é antiga, esse trabalho com bola, mas é muito mais eficaz do que uma academia para um guri até 14 anos, porque o guri nem produz testosterona, então não vai produzir músculo. Não. E é mais fácil ser machucado que ter algum benefício para a criança, né? Aí que de certa forma leva vantagem essas crianças que hoje estão, por exemplo, na Chapecoense, em times já, digamos aí, né, com uma estrutura grande, sem contar essas estruturas como nós falamos aí, Santos, Palmeiras, né, São Paulo, enfim, os grandes aí. Se tu pegar um exemplo do próprio Neymar, né, quando a gente viu ele lá com 13 anos de idade, eu acho que ele pesava 35 quilos molhado, né, cara? E os caras foram cuidando dele, lapidando, né, e tal. E lógico, eu dei um exemplo dele, mas acredito que seja feito isso com todos os garotos de base, né, Jardel? Claro, com certeza. Todo mundo cuidado, né? Ali na Chapecoense, dentro do clube, inicia a partir do sub-15, né? E aí até a 14 é terceirizado, é uma outra gestão. Mas o Santos, tu falou, é uma filosofia muito boa, né? É uma filosofia onde o menino de 13 anos já é no sub-15. Se o menino eles veem projeção no menino, então o menino é colocado à prova desde cedo lá. Então o menino de 15 anos está jogando no sub-17. E por isso que tu vê muitos jogadores do Santos no profissional com 16, 17, 18 anos. Teve vários, né? Vários. Aquela geração ali do Robinho, do Ganso, Neymar. Depois veio o Neymar. Muitos deles, inclusive, com 15 anos no profissional, Exatamente. né, cara? Exatamente. Essa é a filosofia do Santos. Pode botar para jogar na categoria maior, deixa a criança se divertir, deixa o atleta se divertir. O que eles gostam é isso, jogador habilidoso. Jogador muito rápido, que toma as decisões por conta dentro do campo, né? Eu até falo muito isso para meus atletas. Eu falo, cara, eu ensino para vocês, eu mostro para vocês durante a semana, mostro durante o treino, até corrijo no jogo também, mas eu preciso que vocês tomem decisões por conta dentro do jogo, porque quando vocês chegarem no profissional, vocês vão ter que tomar as decisões rápidas e por conta. Então eu não posso escolher todas as decisões que vocês devem tomar dentro do jogo. Tá certo. Mas esquecendo um pouquinho agora do técnico, Jardel, nós falamos que tu começou nas escolinhas, aí bateu uma bola e tal, e tu chegou até no Concórdia, no Sub-17, né, Jardel? Isso. Com 15 anos eu acabei indo por um projeto no Rio Grande do Sul. Sonho de criança, né? Ser jogador, e aí apareceu esse projeto. E aí até foi meu irmão Jirai que me levou e minha mãe foram juntos. E aí chegou lá, minha mãe... 28 meninos dentro de uma mini escola no interior do Rio Grande do Sul. Que cidade que era? Ibirapuitã. Nunca tinha ouvido falar. E daí chegou lá, olhou aquilo lá, minha mãe, tu tem certeza que tu quer ficar aqui? Eu falei, não, tenho certeza. E aí acabei ficando lá 1 ano, até os 16, e aí com 16 surgiu uma oportunidade ou de vir pro Concórdia ou de ir pro Fragata, era o nome do clube. Emerson, que era capitão da seleção, era o dono desse clube, jogava gauchão e tudo. E aí eu optei em vir pro Concórdia, porque era mais perto de casa, tinha um time profissional, ficava mais perto da minha casa, então eu optei vindo pro Concórdia e acabei ficando até o Sub-17. Com 17 era capitão do time, jogava de titular no Sub-20. Aí quando fechou o ano de 17, que era para mim voltar no outro pro 20 já, aí até minha mãe e meu irmão acabaram ficando bravo comigo. Eu falei para eles, eu não quero mais, não é mais para mim. Eu acho que eu vou estudar, vou trabalhar. Eu sempre fui muito maduro, né? Nós lá em casa sempre amadurecemos muito cedo. Eu via que eu não tinha empresário. Eu era bom jogador ali pro Concórdia, mas eu jogava contra a Chapecoense, por exemplo. Tinha uns zagueiros muito melhores que eu, muito mais altos, muito mais perfil. Então eu falei, eu acho que eu vou estudar, que vai ser a melhor opção para mim. É a tal de coisa, né? Esse tipo de coisa que o cara jamais vai saber se ia dar certo ou dar errado, né? Mas tu fez uma opção que como hoje tu professor de educação física, técnico já do Sub-17 Chapecoense, e com certeza as realizações que tu poderia ter lá como jogador, tu vai ter como treinador. É isso aí, eu não me arrependo. Foi uma direção de Deus também, né? Então... com certeza. Não, acho que você tomou a decisão certa. Inclusive o Jardel tem um irmão aqui que jogava muita bola, né? O Giraia, o famoso Giraia. Eu, inclusive, conheço o Giraia, né? Eu lembro quando ele estava no auge dele.
jogando aqui na região e tal. Até eu lembro que na época ele tinha uma academia, eu fazia academia com ele lá. O Giray era muito bom jogador. O Giray também teve oportunidade, mas acabou se acidentando, né, de moto na época. Foi o que praticamente tirou ele, né, Isso, ele chegou a fazer uma avaliação do sub-20 da Chapecoense, foi aprovado e treinou acho que uma semana, já tinha subido pro profissional lá antigamente. E aí ele acabou sofrendo esse acidente de moto e ele não mexe direito, teve plexo braquial, se não me engano o nome. A gente até brinca com ele, eu falo, meu Deus, homem, hoje se tu tivesse no profissional aí, tu ia estar ganhando dinheiro com quase 40 anos, porque eu falo pra ele, ele sempre jogou por amor, né? E aí ele ficou um tempo sem jogar e agora ele voltou a jogar. Eu falo, mas homem do céu, e ele teve acho que ano retrasado nós fomos brincar junto na Copa Mais, jogar junto. E o nosso time era um pouco abaixo dos outros e os outros times investindo muito. E nós nem passamos de fase, ele foi artilheiro da Copa Mais. Ele era muito rápido, muito bom jogador. Né? É diferente. Mesmo eu falo pra ele, mesmo sem um braço, tu ainda é muito diferente dos outros. Inclusive o Giray tem escolinhas no La Salle hoje, né? Isso. Um dia desse nós vamos bater um papo aí, Giray. Grande abraço pra ti. Mas me diz uma coisa, Jardel. Nessa época que você falou que você definiu, não vou mais jogar, vou partir para fazer educação física, que quem joga bola, eu falo por mim, eu também, o meu começo, eu na época já batia minha bolinha aqui em todos os times aqui de Xanxerê e eu era funcionário do Bradesco, eu era caixa do Bradesco, e eu falei, não, eu vou para Florianópolis, porque na época não tinha. Hoje está fácil, educação física tem aqui, mas na época não tinha, tu tinha Criciúma, Joinville e Florianópolis. E eu saí do Bradesco, né? Fui para Florianópolis, fiz minha faculdade e voltei. E continuei jogando aí nas equipes amadoras e tal, na CME Futsal. É uma coisa que geralmente quem gosta, né? E eu tive alguns professores de educação física que eu me espelhava, sabe? Que, putz, quero fazer isso daí. E graças a Deus também foi uma opção minha, entende? E que eu não me arrependi em nenhum momento. Você fez educação física aqui em Xanxerê? Isso, aqui em Xanxerê. Formou aqui, aí começaram a trabalhar com escolinhas. E a Chapecoense, como é que surgiu aí na tua vida aí a Chape aí, cara? Na verdade, quando eu parei de jogar, eu não tinha decidido o que eu ia fazer ainda. E aí o meu irmão, Giray, formado, já era formado, já né? era formado, já tinha... Tava reabrindo as escolinhas, porque ele já tinha escolinha, aí tinha fechado, tinha ido pra academia, aí fechou a academia e ia reabrir. Ele falou, ó, vai para educação física, vem me ajudar nas escolinhas. E aí eu iniciei com o Giray, iniciei lá quando ele tinha 10, 12 alunos. Na Gritera ainda foi a primeira escolinha dele. E aí ele foi galgando passos, ele foi pro Expressivo, eu fui junto, trabalhando muitos anos com ele. Aí depois ele foi pro La Salle, eu fui junto. Aí fiquei acho que 2 anos com ele no La Salle, aí veio uma proposta da iniciação da Chapecoense, que era terceirizada para mim de preparador de goleiro. E aí eu sou um cara que de muita fé, acredito muito em Deus, aí eu orei, me aconselhei com o meu pastor também. E se eu não sinto paz no meu coração, eu não faço. E acabei não sentindo paz para essa função de preparador de goleiros. Foi na metade do ano, e aí no final do ano ele me ligou de novo, o cara lá de Chapecoense, que era da iniciação lá. Ó, ali te abriu as portas, isso. Né? E aí ele me ligou de novo, ó, eu quero você aqui, todo mundo fala bem de você, e eu nem sabia que o pessoal falava de mim, e isso há 4 anos atrás. E aí ele falou, então eu tenho uma vaga de preparador físico. Aí eu orei de novo, não senti paz de novo, agradeci de novo o convite dele e falei assim, talvez uma oportunidade ou outra que tu tiver de treinador, e aquela época a iniciação era do sub-11 para cima. E agradeci ele. E aí ele falou, não, então agradecemos, hoje o grupo de treinadores está formado e passou. Aí em fevereiro eu recebo uma ligação de um número estranho. Aí me liga Rodrigo Lameira. Passou por São Paulo, cara captador da seleção brasileira. E aí eles me fizeram a proposta para mim ser treinador, abrir a categoria sub-10. Esse treinador, essa categoria, abri lá, e aí tinha 2 atletas só da categoria, e fomos captando atletas da região, e acabei aceitando. Aí eu orei e senti paz. Falei, é dentro de uma área que eu gosto, que é treinador, e aí entrei no sub-10. Fiquei 4 meses no sub-10, fui promovido para o sub-11, e aí fiquei até o final do ano. E aí no ano seguinte, isso em 2024, e daí no início do ano de 2024, eles me promoveram de novo para treinador do sub-12. E aí fiquei o ano inteiro como treinador sub-12.
E aí, em 2025, promovido de novo para Sub-13. E aí, na Sub-13, fiquei até agosto. E aí, em agosto, surgiu a oportunidade para o Sub-15 da Chapecoense, entrar dentro do clube de vez mesmo. E é até engraçado essa história, porque eu sempre conto essa história para todo mundo. Quando eu entrei no Sub-10 da Chapecoense, a primeira semana tinha uma apresentação para os pais de como ia ser o ano. E aí, os treinadores que já estavam há mais tempo lá, tinha treinador há 5 anos, por exemplo, lá, na iniciação. Eles fizeram uma reunião e eu não sei porquê, tava todos os treinadores da Sub-12, 13 e 14 na reunião e o único que não tava era eu. Eu fui o único que não recebi o convite. E aí acabamos indo, eles fizeram a reunião e planejaram tudo como iam apresentar para os pais. E chegamos lá no auditório cheio de pais, cheio de atletas. Chegamos lá para apresentação e eles ainda escolheram que iria começar da Sub-14 para baixo, não de baixo para cima. E aí eles tinham slides, tinham tudo igual com o material de todos eles como ia ser. E eu não tinha nada preparado, ninguém tinha me falado nada. Subi no palco para me apresentar só com o microfone. E me apresentei, conversei, e aí quando eu falei para minha esposa, uma mulher muito sábia também, minha esposa, e falei para ela, eu não fico brabo, não fico triste, eu só trabalho, eu vim de uma família trabalhadora, né? Então eu vou trabalhar e vou mostrar meu valor. Tanto que eu fui subindo de categoria, quase uma vez só na Sub-12 que eu completei 1 ano de categoria, senão eu sempre fui, todos os anos eu completava 4, 5, 6 meses e subia de categoria. E aí cheguei na Sub-15 em agosto do ano passado, entrei dentro do clube, 1 semana para começar a Copa Sul, que a categoria tinha ficado vice do Catarinense, e aí tinha perdido alguns atletas, né, importantes, 3 titulares, se eu não me engano, acabaram não jogando a Copa Sul e, sim, glória a Deus, fizemos uma excelente competição, muita gente tinha muita dúvida sobre o meu trabalho, se eu ia aguentar uma Sub-15 vindo de uma Sub-13, jogando uma Copa Sul. Nós pegamos Atlético Paranaense na fase grupo, pegamos Inter, pegamos todo mundo, né? Ganhamos do Inter dentro da Arena Condá, empatamos com o Atlético Paranaense, acabamos passando em primeiro da nossa chave e aí fomos para o mata-mata. Nas quartas finais pegamos o Curitiba, eliminamos o Curitiba, e aí na semi pegamos o Grêmio e aí acabamos sendo eliminados pelo Grêmio, empatamos aqui e perdemos lá. Então, grandes confrontos. E aí virou o ano e aí iniciei na Sub-15 esse ano de novo e agora em abril surgiu a oportunidade de assumir as categorias Sub-17. Uma categoria muito boa, muito trabalhadora esses meninos, sabe? Só que não estava dando certo no Catarinense. Eles estavam quase lanterna, estavam em penúltimo colocado no Catarinense. Tinha passado 5 ou 6 rodadas já. E aí não estavam lá embaixo. O objetivo do clube é sempre estar entre os 4 de Santa Catarina. Eles sempre deixam muito claro isso para nós. E assumi essa categoria, os meninos frustrados com resultados. E a Sub-15 estava dentro do G4, a categoria que eu estava, né? E aí o coordenador sentou comigo, coordenador e diretor, e me pediram se eu tinha interesse. Eu falei que sim, que era o que eu sonho, sempre almejo, e Deus me deu paz no coração novamente. E aí assumi a categoria. Desde que eu assumi, nós jogamos 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Ainda estamos invictos. Essa é a Copa Santa Catarina, isso? Esse é o Catarinense. O campeonato estadual Sub-17. Campeonato estadual. E aí 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Aí 2 empates com gostinho de vitória. Aí, um contra o Concórdia lá. Tivemos inúmeras chances e acabamos empatando na casa deles. E um contra o Joinville aqui. Tomamos o gol faltando 10 segundos para acabar o jogo. Faz parte, né? Faz parte do futebol. Mas é uma categoria muito trabalhadora. Os meninos assim super entenderam a minha ideia. Porque cada treinador tem a sua especificidade dentro do futebol, né? Mas eu sempre friso para eles que eu sou um treinador que o meu time não pode ter mais medo de tomar gol do que coragem de fazer. O meu time tem que ter mais coragem de fazer gol do que medo de tomar. Então, sou um treinador que gosta de propor jogo, independente se eu estou jogando contra o Avaí lá na Ressacada, se eu estou jogando contra o Grêmio lá em Porto Alegre, se eu estou jogando contra o Inter, se eu estou jogando contra o Xanxerê, não importa. O meu time sempre vai propor jogo. Vai tentar propor jogo, eu não baixo linha, gosto de marcar com linhas altas, gosto de ter a bola, eu sempre falo isso pro meu coordenador, pra minha equipe. Eu sou um treinador que gosta de controlar as ações do jogo com bola.
Então, se as ações do jogo, eu tô controlando as ações do jogo e com bola, e o meu time tá com bola, eu tô tranquilo dentro do jogo. Eu sei o que tá acontecendo dentro do jogo. Quanto mais posse de bola tu tiver, é mais fácil para você fazer o gol do que você tomar um gol, né, cara? Isso é uma coisa lógica, Isso. né? E a gente vê os retranqueiros aí na Série A, principalmente, né? A maneira como as equipes jogam em casa, por exemplo, e jogam fora de casa. Né? Mas nós vamos entrar nisso aqui, nós vamos falar um pouquinho depois da Chape, do adulto também, enfim, das outras equipes. Mas antes eu quero fazer de novo aqui um agradecimento especial aos nossos colaboradores, a RG Negócios Imobiliários, a Bebidas Oeste, VS Investimentos, corretora autorizada da HS Consórcios, Prime Negócios Imobiliários, Posto AE Aurimar, Star Proteção Veicular, Nery Calçados, NC Peças, Casa da Solda, Freios Laranjeiras, Parque das Torres 2, Varandas Hamburgueria e Petiscaria, Clube Cultural Recreativo e Esportivo 7 de Setembro, Mercado Santim, Casa de Carne Chavantina, Wilson Auto Center, Quiosque do Tio Angelim, Castanha Muc e Silmed Farmácias. Inclusive, Jardel, nós, dia 27 agora de junho, se você estiver por aqui, já fica o convite para ti aí. Nós vamos ter um jogo beneficente aqui em Xanxerê, onde nós estamos trazendo o Yarley, campeão do mundo pelo Internacional, e o Patrício, né, que foi um dos grandes heróis lá da Batalha dos Aflitos, né, que é da nossa região, jogou inclusive aqui no Laria, né? Vão estar aqui para nós fazer um jogo beneficente no dia 27/6, às 15 horas, no Estádio Municipal. E vai ser com entrada franca, o ingresso vai ser um agasalho, aí uma roupa usada, né, ou 1 quilo de alimento não perecível, para que a gente possa estar distribuindo para as pessoas mais carentes, uma vez que a gente sabe que vamos ter um inverno bem rigoroso aqui. E vão estar envolvidos, então, aí a Associação Atlética Bavial, né, que vai fazer o jogo contra os amigos do Futebol Clube, que são 2 veteranos aqui de Xanxerê. Inclusive até já em comemoração aos 50 anos do Bavial, que comemora esse ano aqui 50 anos de fundação. Né? E aí temos aí já como parceiro nosso aí a Santa Fé Táxi Aéreo, o Colégio Expressivo, que inclusive o Colégio Expressivo vai estar lá fazendo a preliminar lá com a garotada da escolinha lá, né? Então a gente já conta aí com o apoio de toda essa galera aí. Mas enfim, Jardel, você sabe que o técnico de futebol, às vezes a gente compara um pouquinho com um árbitro de futebol, né? Porque tu entra para o estádio, lógico que não comparando, né? Mas eu vi uma cena agora do Renato Gaúcho há dias atrás aí, que o Vasco perdeu em casa, se eu não me engano, estava 3-0, não me lembro quem que era o adversário lá, e a galera jogando latinha nele. Pô, cara, né? Tipo assim, eu fiquei pensando, eu sou colorado e tal, mas o Renato, ele chegou no Vasco, o Vasco meio desacreditado, né? Ele deu ali uma guinada, né? A torcida, tanto é que estava num dia endeusando ele, no outro dia jogando lata. Tu tem hoje assim essa noção de que amanhã depois, hoje tu tá no sub-17 é mais tranquilo, mas amanhã depois com certeza tu vai estar no time profissional aí. Vai ter que ter 2 mães, né? Uma para levar lá para o estádio e uma que fica em casa, né, Jardel? O futebol mexe com os nervos da torcida, né? E eu sempre falo que todo torcedor, todo brasileiro sabe um pouquinho sobre treinador e médico. Todo brasileiro tem um pouquinho de treinador médico. Tô com dor de cabeça, toma isso. O time tem que jogar assim, o time tem que jogar assado. E cada treinador tem a sua característica, né? Tem a sua especificidade, que nem eu falei. Claro que são cenas lamentáveis, né? Tu jogar a latinha, tu jogar a copa de cerveja num treinador. Porque eu, assim, não acredito que um treinador vai trabalhar num clube e vai querer perder o jogo. O treinador sempre vai trabalhar para ganhar o jogo, entendeu? Então, e tem vezes que o grupo não encaixa dentro da ideia do treinador. E aí vai do treinador se ele é maleável o suficiente para mudar as suas ideias e suas características para aquele grupo que tu tá entrando, ou se tu vai tentar implementar suas ideias, suas características dentro do grupo e muitas vezes não vai dar certo, entendeu? Hoje a gente sempre ouve falar aí na imprensa que o Renato sai, vai para algum clube, fica um pouco, volta pro Grêmio. E sempre dá certo no Grêmio. O Grêmio do Renato Gaúcho é o Grêmio diferente de todos os outros treinadores, mas é um ídolo do clube, ele sabe como gerir um grupo dentro do Grêmio, né?
Então, mas assim, a vida de treinador não é fácil, nem no sub-8, nem no sub-10, nem no sub-17, nem no sub-20, nem no profissional. Porque não tem os torcedores em si, que nem tu fala, mas tem os pais, né? Sim, a pressão é maior ainda, né, cara? Porque eles Então, querem que o filho jogue de qualquer maneira, né? Isso, os pais não entendem que cada filho tem um tempo, né? E eu sempre falo isso, sempre deixei muito claro. Eu pouco tive problemas com pais, assim. Assim, raras exceções se eu tive algum problema, mas eu sempre deixei muito claro. A oportunidade do teu filho é no dia a dia do treino. Eu nunca vou colocar um jogador que seja pior que o teu filho para jogar. Independente do jogador que for. E eu sou muito ético, sou muito verdadeiro com todo mundo. Tanto que hoje, nos empresários que tem os atletas na Chapecoense, eles sabem disso. Empresários que me ligam para preciso trazer tal atleta para fazer a avaliação. Eu sou muito claro, sou muito ético nisso, entendeu? Porque eu sei que algum dia eles podem me cobrar. E eu sempre falo, eu sou um cara competitivo pra caramba. Sou de uma família com 4 irmãos, 3 de 2 anos de diferença um do outro, 1 ano de diferença. Então nós nascemos competindo um com os outros dentro de casa. Então se eu ir jogar um para o ímpar, eu não consigo ir jogar o para o ímpar e não tem que ganhar o para o ímpar. Então eu sempre falo, a oportunidade do filho é no dia a dia de treinamento. E aí quando chegar no jogo é mais uma das oportunidades. Porque eu cresci ouvindo uma frase quando eu jogava futebol que é treino e jogo é jogo. Ou treino é jogo e jogo é guerra. Eu sempre me perguntei o porquê dessas frases e quando eu comecei a entender um pouquinho mais de futebol, quando eu estava no Concorde com 17 anos, eu gostava de conversar com o treinador sobre futebol, sobre qual plataforma nós íamos jogar, o porquê tal atleta não joga, se ele consegue marcar mais aquele corredor do que o outro atleta e aquele outro time tem um ponto muito forte que é aquele corredor. Então, quando eu estava com 17 anos, eu já me via muito como treinador e gostava de conversar com o meu treinador. E gostava de conversar muito com o preparador físico da época, o Antônio Carlos, famoso pedalada lá de Concórdia, um parceirão meu até hoje, a gente conversa muito. E a minha frase que eu sempre falo é que treino é jogo e jogo é treino. Tu tem que treinar como tu vai jogar e tu tem que jogar como tu treina. Essa é a minha frase que me define. Não tem como tu jogar de outra forma. É a mesma coisa, outra frase que eu implementei na Sub-17, implementei em todos os meus times, que ele fala, quando vai jogar um clássico, clássico não se joga, clássico se ganha. Eu falo é ao contrário. Clássico se joga e se ganha. Não tem como tu não jogar um jogo e ganhar. Que felicidade tu tem de dar balão a 90 minutos e ganhar de 1-0. Dentro de um Sub-17, que é uma formação. Eu falo, não, nós vamos jogar e vamos ganhar. Tanto que na última partida agora, sábado passado, fomos lá em Criciúma enfrentar o líder do campeonato, Criciúma. Uma equipe muito forte, muito sólida. E no vestiário, antes de nós entrar para o campo, na famosa rodinha de conversa, teve um atleta da minha equipe que falou, não se esqueçam, que clássico você joga e você ganha. E foi isso, foi 4-3 o jogo para nós. Jogão, então. Um jogão, assim, 2 times querendo propor jogo o tempo inteiro. O time deles queria propor porque estava dentro de casa e nós queríamos propor porque é a minha plataforma, é o meu modelo de jogo, propor o jogo, propor as ações com bola. Então foi muito bom o jogo, muito aberto. Até teve uma hora que eu olhei para trás pro meu banco e falei, pô, que trocação franca tá sendo esse jogo mesmo. 2 times que gostam de atacar, gostam de ter a bola, né? Então eu acho que assim, eu sou das novas geração aí de treinadores que leva isso pra vida, né? Que jogo é treino, treino é jogo e jogo é treino. É isso aí. Inclusive, né, Jardel, até voltando um pouquinho na questão do Renato Gaúcho aí, que eu estava ouvindo essa entrevista dele, essa semana aqui no domingo ele deu uma entrevista assim, rapaz, que foi muito... Ele até colocou essa situação que é muita coisa às vezes que acontece dentro de campo, que o jogador acaba não acertando. Eu falei já 1000 vezes pro cara. Mas, na verdade, quem tem que decidir aqui é aquilo que você falou antes, né? Quem tem que decidir é o atleta. A tomada de decisão dentro do campo é dele. A tomada de decisão é do jogador. O treinador, ele faz a parte dele até o cara entrar dentro de campo. É isso aí. Eu falo para meus atletas também, eu posso pegar a imagem do jogo, tirar um print, colocar uma flechinha
para onde tu tinha que desmarcar, para onde que tinha que vir o passe, aonde tá o espaço vazio. Mas o tempo que todas essas ações têm que ocorrer, eu não posso passar. Isso é você. Porque é você que está jogando, você que tem que saber o tempo do desmarque, você que tem que saber o tempo do desmarque de ruptura, você tem que saber o tempo do passe, a força do passe. Isso eu não consigo ensinar. Eu consigo ensinar o caminho para... Eu consigo colocar a ponte, mas você precisa atravessar sozinho, porque quem entra dentro do campo é o atleta. Eu sempre falo para eles, eu sempre falo assim, se eu soubesse o tempo, eu era jogador, não era treinador, tava ganhando 2 milhões por mês, então o tempo é vocês que têm que descobrir dentro do campo, assim. Mas é dentro dessa linha do Renato Gaúcho, o treinador fala, o treinador demonstra, o treinador... Tu vê vídeos do Renato Gaúcho batendo na bola dentro dos treinamentos aí, que hoje jogadores profissionais não conseguem bater na bola que nem ele, entendeu? Então, às vezes é a dificuldade do atleta mesmo. E o atleta, a gente nunca sabe o que está passando. Porque muito você fala que o atleta... Nossa, o atleta não pode jogar triste. Ele ganha 500 mil por mês. Mas quantos de nós não vamos trabalhar triste também? Então, é um ser humano, não são máquinas. Então, o atleta sente as adversidades. Então, nós como treinadores, nós temos que treinar, temos que cobrar, mas nós temos que ajudar como psicólogos também, Sim. principalmente na categoria essa de idade, base. né? Essas categorias de formação, né? Tem que ter uma gestão de grupo boa, porque às vezes tu tem um atleta renomado no banco de reserva, e aí como é que tu vai gerir esse atleta? Porque esse atleta tá no banco e quem tá jogando é um atleta de 17 anos. Como é que tu gera esse grupo? Como é que tu conversa com o atleta de 17 para ele não se sentir a última bolacha do pacote? Como é que tu gere o craque que jogou, por exemplo, no Barcelona e tá no banco de reserva para segurar? Entendeu? Então, hoje, treinador, a gestão de grupo é essencial hoje, né? Por isso que tu vê muitos treinadores aí da velha guarda, que, por exemplo, o Renato Gaúcho, para mim, é um dos que mais tem gestão de grupo no Brasil hoje. Um dos treinadores de referência nisso. O pessoal fala muito em vestiário, né? Não, o Renato tem o vestiário na mão. É a gestão de grupo. Ele tem os caras na mão. A conversa dele é a mesma com a da boleiragem, digamos, né? Ele entende como falar com os caras. Ele é diferente nesse quesito. E aí tu pega... Quando une essas duas coisas, o vestiário, a gestão de grupo e a capacidade intelectual do treinador muito acima, tu tem um Abel Ferreira que há quantos anos no Palmeiras ganhando tudo e tudo. E muito você fala, mas o time do Palmeiras... Mas hoje, se tu pegar esse ano, o time do Palmeiras, por exemplo, não é melhor que o time do Flamengo. E mesmo assim... Tanto é que levou um sufoco da Chape domingo, inclusive com um gol anulado lá. Que mal foi anulado, né? Passaram a mão e não... Mas assim, tem treinadores que têm a especificidade de ter um vestiário mais forte, tem treinadores que têm um conteúdo muito forte dentro do campo. Por exemplo, o Fábio Matias, que estava na Chapecoense há pouco tempo, sou fãzaço dele. Acho o trabalho dele muito, muito acima da média. Até tive a oportunidade de ajudar num treino profissional quando ele estava ali. E assim, ele é fora da curva, sim, entendeu? Mas não encaixou, né? E o futebol hoje é resultado, né? No profissional sim. É muito resultadista. Então tu tem que demonstrar resultado. Tu não é só tu ser acima da média, tem que ser muito bom treinador e tu tem que demonstrar o resultado tem que vir também, né? Porque senão a torcida cobra. O que mantém treinador é vitórias, né? Exatamente. Inclusive, Jardel, hoje a Chapecoense, o Sub-15, já a partir do Sub-15, o pessoal já tem alojamento, tudo na Chapecoense, é tudo bancado pela Chape, né? É isso? Isso. As vagas de alojamento são limitadas, então não é todos os atletas que tem, é 10 por categoria que tem vaga. Mas toda a alimentação eles fazem no clube. Então a Chapecoense dá toda a alimentação. Então os atletas, os pais não investem em mais nada. Eles ganham uma bolsa atleta, em dinheiro. Então, e assim, o que está mudando dentro da Chapecoense já era assim, mas agora com um novo coordenador, Daniel Basso, um cara também. Ele não era do futebol. E aí ele veio como coordenador no final do ano passado. E é um cara assim sensacional também na gestão de pessoas. Ele sabe como gerir um grupo, uma empresa, então ele está sabendo como gerir a Chapecoense na base. Tá tratando como uma empresa mesmo. Cara, ele é sensacional, assim, eu falo isso porque eu tive outros coordenadores e tive... Então ele é muito bom e ele frisa muito isso, que ele quer, principalmente na Sub-15, atletas da região. Atletas daqui, atletas da casa.
Então, esse ano nós temos um atleta de titular que é aqui de Xanxerê, o João Cadó, perfil muito bom, menino muito bom. E temos um atleta de Ipuaçu. Esse atleta foi muito, muito engraçado, porque eu estava vendo o ano passado ele jogar. E aí, já pensando na categoria sub-15 desse ano, no começo do ano, Atletas 2011, eu vi ele jogar um jogo aqui em Xanxerê, sub-14, pelo professor Diogo. E eu olhei, esse menino é bom jogador, cara. Só que eu falei assim, mas tá jogando contra outra escolinha, outro time não é tão bom, tá fácil o jogo. E ele jogou o jogo inteiro do sub-14 e jogou muito bem. E aí eu falei, será que eu vou falar com o Diogo? Eu sou amigo do Diogo há muito tempo. Eu falei, não, vou esperar. E aí eu falei pra ele, falei pro menino, tu tem mais algum jogo esse final de semana? Eu queria ver mais um jogo dele. Ele falou, sim, eu vou jogar daqui um pouco sub-16 aqui também. E aí ele jogou os 2 jogos seguidos, jogou no sub-16. E aí no sub-16 ele acabou com o jogo também. Eu falei, é você. Eu falei, eu quero você semana que vem comigo fazer uma avaliação lá na Chapecoense. Ele foi lá e arrebentou ali do Ipuaçu, o menino, da reserva lá. E tá lá, é indígena? isso, e tá lá esse ano, muito bem. Menino muito, muito educado, muito trabalhador, assim. Então, mas assim, a categoria sub-15 tem poucos de fora, assim, 5, 6 atletas, o resto é tudo mais da região aqui para valorizar, porque nós temos muitos atletas bons aqui na região, né? Então a Chapecoense está querendo valorizar cada vez mais isso, atletas daqui, da cidade, da região, de perto, que tem essa identificação com o clube, né? Porque eu sempre falei isso para todo mundo quando eu entrei lá dentro, falava para o antigo treinador, e eu e o Daniel agora conversamos muito sobre isso, que nós não podemos trazer atletas que não sejam identificados conosco aqui, com a Chapecoense, com a cidade, porque a Chapecoense hoje é o segundo clube de todo o brasileiro, né? Então tem que ser atletas que sejam identificados, e quem vir de fora tem que entender isso, ele tem que ser identificado com o clube, ele tem que correr e amar vestir a camisa da Chapecoense. E hoje, se tu pegar atletas aqui da região, quem nunca sonhou em jogar na Chapecoense aqui da região? Inclusive, Jardel, a minha geração, por exemplo, cara, nós sempre tivemos uma rixa muito grande com o Chapecó. Sabe? No futebol de campo, no futsal, eu mesmo joguei muito contra, na época do CRC e tal, né? Então a gente tinha, não queríamos nem ver falar de Chapecó. Essa era a mentalidade desse pessoal mais da velha guarda. Mas essa nova geração, vamos colocar de 20 anos para cá, né? A tua própria geração, sim, é um pessoal que acostumou com a Chapecoense. Isso. Aqui, como você falou, né, é o segundo time de todo brasileiro, né, em função daquela tragédia que teve também, né? Mas da nossa região, então aqui hoje a gente vê o cara não, ele até pode Inter e Grêmio, mas é Chapecoense. O primeiro time dele é a Chapecoense. E não é só o pessoal de Chapecó, é a região toda. Tanto é que tu vê nos jogos da Chapecoense no final de semana e tal, o pessoal vindo de tudo que é lado aí, Concórdia, Joaçaba, enfim, para assistir a Chape. Eu via aqui, eu estou morando em Balneário Camboriú, a galera lá em barzinho assistindo a Chape, cara. Hoje tem Chape. Hoje, às então vezes, criou uma identidade, né, Jardel? Isso, hoje às vezes tu conversa com as pessoas, a pessoa torce pro Grêmio, torce pro Inter e vai jogar contra o Grêmio, contra o Inter, muitas vezes eles torcem pra Chapecoense. Porque nós sabemos que o Grêmio, o Inter, o Palmeiras, o Flamengo, São Paulo, Santos, são clubes tradicionais muito difíceis de cair para a Série B, por exemplo. Então todo mundo sabe que... Esse ano tá perigoso, né, cara? Esse ano que tá sendo um ano apático, mas assim, todo mundo sabe que quando a Chapecoense sobe para a Série A, cada ponto é importante, né? Esses clubes de média expressão, assim, que não tem tanto poderio financeiro. E falando em financeiro também, o presidente que tá, Alex Passos, é sensacional. Assim, agora trabalhando lá dentro... Ele não faz loucuras, ele não vai deixar a Chapecoense de calças curtas para fazer loucuras e muitas vezes cair de novo e não ficar com dinheiro no caixa. Ele sempre fala isso nos podcasts lá de Chapecó, que não importa se a Chapecoense cair ou permanecer, vai ter dinheiro no caixa. Viu, Jardel? Agora que você tocou nesse assunto, assim, um fato que me chamou muita atenção foi ali o ano passado, quando estava naquela briga que foi no último jogo, né, que a combinação de resultados. Sim. E tal. Na semana anterior eu vi uma entrevista dele e eu não senti assim, ele não estava animado em subir para a primeira divisão, assim, sabe? Aquele cara...
cara, assim, bem com o pé no chão. Eu senti mais a preocupação dele na questão financeira mesmo, porque tivemos vários casos em Chapecó que os caras quebraram o Chapecoense, né? Foi para uma Série A, dali um pouquinho desceu, mas desceu com uma dívida monstruosa, né? E hoje a gente vê, e até pelo que você está falando, né, que a galera tá com os pés no chão, né? Ele é bem pé no chão, assim, ele não vai deixar a Chapecoense endividada. Tanto que ele pegou a Chapecoense, quando ele assumiu do presidente lá atrás, a Chapecoense estava quase fechando as portas. E hoje está aí com... Ele sempre fala, quando ele vai nos lugares, quando eles subiram para a Série A, no outro dia tava o bicho da Série B, tava na conta dos atletas. Porque ele tinha atleta, ele tinha dinheiro no caixa. Ele falou, eu não precisei sair no comércio em Chapecó pedir dinheiro. Entendeu? Então ele é muito pé no chão, é gestor também. Ele e o coordenador da base, o Daniel, eles são gestores mesmo, assim. E eu acho que é isso que nós precisamos no futebol, né? Porque senão, que nem tu falou, acaba quebrando os clubes. E aí tu fica com dívidas milionárias, monstruosas. Daqui um pouquinho tu tem que acabar com o Sub-8, com o Sub-10, entendeu, né? Porque o reflexo disso sempre na base. Vai lá na base, né? E não tem que ter uma base forte, né, Jardel? Hoje, Jardel, o Sub-17 teu, hoje tu tem quantos atletas hoje? 31 atletas no elenco hoje. 31 atletas no elenco. Eu tenho 5 atletas da Sub-17 que até sexta passada jogaram contra o Atlético Mineiro Brasileirão Série B do Sub-20. Que estão subindo para 20 e atletas da 20 subindo para o profissional. Hoje nós temos o David, o Ítalo, o Kainan, 4 ou 5 atletas que são oriundos da base da Chapecoense nesse elenco da Série A aí. Então, nós temos o Cauê Arno aqui de Xanxerê, que tem contrato profissional já na Chapecoense, está no Sub-20 com 18. Nós temos o Flavinho no Sub-20 aqui de Xanxerê também, que está no Sub-20 da Chapecoense. Então, hoje a ideia da Chapecoense, do coordenador, é isso, é acelerar um pouco mais esses atletas. Então, os atletas do Sub-17 que têm condições de jogar no 20, eles vão jogar no 20. Eles descem jogar no Sub-17 igual, mas eles vão treinar e serem utilizados para a categoria Sub-20. E assim é no profissional, tanto que a Copa Sul-Sudeste até a fase da semifinal, quem jogou foi a maioria do elenco, era Sub-20. Falando um pouquinho, eu sei que não é, você é do Sub-17, não é do profissional, mas hoje nós temos aí a Chapecoense lá na lanterna do Brasileirão, né? Você que está lá dentro, a diretoria hoje, o pensamento dessa diretoria em relação a essa situação, algumas pessoas até, a Chapecoense lá, o pessoal já está conformado ir para a segunda divisão, existe alguma coisa? Que você... Conformado ninguém está, né? Todo mundo quer estar sempre no mais alto nível, né? Hoje o Rafael Lima como diretor executivo e o Nenê como coordenador técnico... Sempre friso muito isso. O objetivo é ficar na Série A. Vão lutar, vão fazer todos os esforços possíveis dentro do que é a realidade da Chapecoense para ficar, né? Então, ninguém está conformado em cair, assim, pelo que eu vejo e sinto, assim. Todo mundo quer permanecer, todo mundo vai lutar até o final, até onde dá, eles vão tentar. Porque hoje, se eu não me engano, tem mais uma rodada pelo primeiro turno, né? Isso, são 18 rodadas, a maioria das equipes. Contra o Flamengo? Contra o Flamengo. É no Rio ou é aqui? Aqui na Arena. Pô, rapaz, uma vitória em cima do Flamengo. E não é o bicho, não. O Flamengo tem demonstrado aí que não é tudo aquilo também, né, cara? Os times, eu acho que agora eles começaram a repensar quando eles vão vir pra Chapecó, né? Porque pega o Santos aquela vez, não veio o Gabigol, não veio o Neymar, pouparam e vieram aqui e perderam. Então, tanto que quando veio o Atlético Mineiro veio com todo mundo, Hulk, Scarpa, Dudu, todo mundo tava no jogo. Então, eles repensaram bastante, porque eles viram que a Chapecoense dentro de casa é muito forte, com o apoio da torcida ali dentro da arena, quando dá, é difícil jogar contra nós. Nós temos muita força aqui dentro. Então, eu acho que se o Flamengo vir desse sangue doce, de poupar jogadores, de vir com o time B para C, eu acho que tem grandes chances de nós somarmos 3 pontos aí. Inclusive, hoje, tanto é que você pega Inter e Grêmio hoje, né, estão lá beirando também a zona de rebaixamento, lá com, não estou lembrado de quantos pontos, 21, acho que é. E matematicamente você tem que fazer 45 para garantir a permanência na Série A, né? Então, na verdade, está todo mundo nada igual, né? Porque não é só... tem Inter, enfim, ali Vasco, são 6 ou 7 equipes com praticamente o mesmo número de pontos, né?
E eu até esse dia, eu vi aquele jogo do Botafogo, Jardel, assisti o jogo do Botafogo e Chapecoense aqui quando o Botafogo ganhou, né? Aí na semana seguinte, pela Copa do Brasil, a Chapecoense foi lá, acabou perdendo de 1-0, né? Gol lá no final do jogo lá. E a diferença de um jogo para o outro, é aí que eu entro nessa questão, Jardel. Por que toda essa diferença de você em casa, você não render, e aí tu chega lá e aí tu faz um jogo totalmente diferente, com praticamente os mesmos jogadores, cara. E aí volta e pega a classificação aqui ainda, né? Porque já no Brasileiro perde, vai pra lá, perde 1-0 com possibilidades de ganhar lá ainda, né? E aí classifica aqui na volta. E aí volta aqui e faz um jogo excelente. Vai muito do dia dos atletas, vai muito de como tá o vestiário também, né? Eu acho... Eu acredito muito nisso. O profissional é uma coisa diferente da categoria de base, né? O profissional ele tem que ver verdade no treinador. Eu acho muito isso. Ele tem que ver que primeiro que o treinador acredita. Todo atleta sabe quando o treinador acredita e quando o treinador não acredita. Então, eu acho que o profissional a gente nunca vai entender, porque tu pega... A gente tava falando do Flamengo aí, o Flamengo, com o time que tem, deveria ser campeão de tudo que disputa. Sim, pelo orçamento, né? Pelo orçamento, e mesmo assim, eles acabam... O Felipe Luiz foi campeão com o Flamengo, foi demitido, então vai entender o que passa na cabeça de alguns dirigentes, né? E hoje eu tenho certeza que eles dariam de tudo para ter o Felipe Luiz de novo junto. Né? Eu vi umas conversas aí até que, de repente, até o Felipe, mas eu voltaria, mas aí não dá para entender mesmo, né? Ele foi pro Mônaco agora, né? Pois é, nessa janela aí da Europa, né, ele foi pro Mônaco. Mas tinha um pessoal aí, antes de ele acertar, de que, tipo assim, de repente... Ou não dá para entender. A própria saída agora é um assunto meio delicado, né, Jardel? Mas a própria saída do Dalpozo, por exemplo, porque o Dalpozo é para a Chapecoense e o que o Renato é para o Grêmio, na minha opinião. Foi o cara que foi responsável sempre por títulos da Chapecoense, por subidas, né, da D para C, para B, para A, enfim. E eu vejo, como eu estou na rua aí, aquelas conversas nossas de boteco, de coisa lá, os caras, pô, mas a Chape aí tirou o Dalpozo já agora é o terceiro já, né, depois do Dalpozo. Pô, por que não se manter o cara? O cara vinha fazendo um bom trabalho. E aí que vem o que essa diretoria, né? Na cabeça deles. E você é o cara que, como tu tá nessa trajetória aí, Jardel, você vai acontecer muito isso contigo, né? Eu acho que vai muito da gestão da diretoria, né? O que a diretoria quer pro clube. Eu acho que eles pensam muito, toda a diretoria de qualquer clube, a forma de jogar, como tu quer que o teu time se porte dentro do campo, se tu quer um treinador que utilize mais a base, um treinador que utilize menos a base, entendeu? Então, o Fábio Matias, por exemplo, é um treinador que utiliza muito a base, via muito a base. Teve um menino sub-17 que treinou uma semana de seguida no profissional, junto com ele, com o elenco, com o G1 que a gente fala do profissional, com todo mundo. Então, acho que vai muito, muito disso, de como o time quer jogar, se quer aproveitar mais atletas da base, se quer aproveitar menos atletas da base. Aí não tem como nós definirmos, só nós sendo presidente e estando à frente de um clube para nós saber como nós reagiríamos a certas situações, né? Porque o Dalpozo também não era unanimidade dentro da Chapecoense para os torcedores. Se tu for ver os jogos, muitos torcedores reclamavam do Dalpozo também, entendeu? Então o treinador, se nem Jesus, eu sempre falo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem somos nós para agradarmos todo mundo, né? Então eu acho que vai muito disso, de como o treinador joga, qual as características dele, se ele gosta de utilizar atletas da base. Por exemplo, a Chapecoense quer entrar num mundo onde venda jogadores da categoria de base, então tem que ter treinadores que usem essa categoria de base, né? Que coloquem esses meninos para jogar, que deem as oportunidades. Porque hoje, se tu pegar aí a maioria dos times grandes que vendem jogadores, tu vê o Grêmio com o Gabriel Mack, com o Thiaguinho, com o Vieri, né? Entendeu? Tu vê o Flamengo sempre com os meninos, o Internacional. Por exemplo, tem um menino sub-17 do Internacional que tá treinando profissional, que jogou contra nós. Então vai muito do que a diretoria, a gestão do clube quer, né? Tá certo. E esse ano, agora dia 13, estreia do Brasil, né? Acho que é Marrocos, né? O primeiro jogo. Isso. Copa do Mundo. Aquela polêmica toda do Neymar, né? E acabou sendo... Eu sempre fui um defensor dele, que sabe que
A gente fala, né? O cara com uma perna só é melhor que toda aquela galera que está lá. Mas pai, eu tenho acompanhado essa semana aqui nos programas aí da ESPN, Sport TV e tal, né? Pô, rapaz, Brasil e Panamá. Panamá teve 52% de posse de bola no primeiro tempo, cara. Panamá. O que você me diz disso, Jardel? Para nós que sempre tivemos seleções do nível, né? Vamos começar lá com o Pelé, com o Rivelino, com os Ronaldinho, com o Kaká, com Rivaldo, enfim, Cafu, essa galera toda. E hoje tu vê o Brasil e Panamá no Maracanã. Panamá no primeiro tempo, 52% de posse de bola, cara. Eu ia falar isso, né? O problema do brasileiro é que o brasileiro já acostumou com as nossas gerações sempre sendo muito, muito talentosas. E os outros países foram crescendo também, foram se desenvolvendo. Evoluíram também, né? Desenvolvendo, se evoluindo dentro do futebol. Eu acho que o Carlo Ancelotti está testando muitas coisas dentro do grupo. Eu acho que até o Ederson será o goleiro titular para mim nessa Copa do Mundo. E é que nem tu falou do Neymar, né? Eu sempre falo, a Argentina ganhou a última Copa do Mundo com um dos treinadores, acho que foi mais inteligente dentro de uma Copa do Mundo, né? Porque ele montou todos os jogos, até a final, todos os jogos ele montou em cima do Messi. A plataforma de jogo dele era pro Messi. Tanto que todo mundo corria para marcar pro Messi. E o Messi também, claro, que corria para marcar, mas então ele tinha menos desgaste marcando o Messi, porque os outros marcavam para ele. E aí a hora que a bola caía no pé do homem é a mesma coisa que nós hoje montar a nossa seleção para marcar, e a hora que a bola cair no pé do Neymar, pode ter certeza que ele vai resolver, porque para mim eu também sempre fui um defensor dele. Para mim hoje ele ainda é o melhor jogador brasileiro em atuação aí no futebol mais diferente. Talvez não seja, não esteja atuando tão bem no Santos agora, mas assim, se tu for colocar talento em cima da mesa, acho que é imensurável o talento dele. Acho que ele está na primeira prateleira dos talentos brasileiros aí de todas as gerações. Inclusive, tu falou do Messi aí da última Copa, né? Que o treinador armou, né? Toda a estrutura, o tipo de cada adversário, uma maneira para que o Messi pudesse, né, ser o protagonista. E tu quer ver, Jardel? Em 2014 eu assisti em Porto Alegre Argentina e Nigéria. Eu fui assistir aquele jogo lá. E eu tive o cuidado de cuidar só o Messi. E é o que você falou. O time inteiro jogava em cima dele. A bola estava aqui, digamos, na lateral esquerda da Argentina. O Messi estava lá na meia direita, paradinho, caminhando, tal. E os caras ali tiravam a bola, viravam para ele e aí ele organizava tudo, cara. É talento geracional, né? Eu falo para os meus atletas, nós não se iludam com empresário, com pais, com amigos, falsos amigos. Ah, você é craque. Nós não podemos rotular a palavra craque, gente, para qualquer atleta. Craque, nós estamos falando, ele não é o Messi. Craque, nós estamos falando de Pelé, nós estamos falando de Maradona, nós estamos falando de Zico, estamos falando que... Entendeu? Eu falei, nós somos muito bons no que nós fazemos e muito trabalhadores. Então o Messi, o Neymar são talentos geracionais, né? Então eu acho que sim, o treinador que tem esse atleta dentro do elenco, ele tem que saber lidar com esse atleta, ele tem que saber que esse atleta não vai treinar da mesma forma que os outros. Não adianta nós negarmos isso. Hoje, por exemplo, o Neymar, com a idade que tá, o Neymar não vai treinar a mesma coisa que o filho do Robinho, que tem 19 anos. Entendeu? Então, tu tem que ter muito essa gestão de grupo, muito saber o momento de tirar o pé com o jogador, tem que saber o momento de colocar o pé também, porque eles não podem achar que tudo é oba-oba, né? Eu acho que vai muito do atleta querer também. Eu acho que talvez seja uma das Copas aí que o Neymar mais mostrou que queria estar na Copa do Mundo, né? Porque até eu olhei uma vez, esses tempos atrás, uma pergunta, o cara fez a pergunta pra ele: e nas outras Copas, Neymar? Tu ficava tão angustiado? Sim, ele falou: não, nas outras eu sabia que eu tava. Nas outras eu não tinha nem dúvida. Eu acho que o Ancelotti até usou uma estratégia na convocação dele agora para deixar ele, né, tipo assim, ferir um pouquinho do ego dele, né? Eu acho que ele vai querer, até porque
Eu vi um monte de vídeo aí de crianças em escola. Rapaz, foi comemorada a convocação dele como se tivesse ganhado a Copa. Então, pô, pai, se ele não tiver um pouquinho agora, né, de dizer, pô, cara, eu vou mostrar, né, o porquê, né, o que valeu a pena mesmo, né. Mas voltando a um assunto meio delicado, Jardel, a gente sabe que hoje existe muita interferência de empresários, né. O pessoal fala muito dentro da seleção brasileira, então, né, o cara só é convocado se for atleta do tal empresário e tal e tal. Você já está no Sub-17 da Chapecoense, que é uma equipe de Série A. Você é vitrine hoje. Você está com uma gurizada ali se preparando para amanhã depois já estar no Sub-20, alguns já pulando direto para o profissional. Existe esse tipo de coisa. Já está acontecendo isso contigo? Acontece? Como é que é? Fala para nós aí, Jardel. Eu vou falar da minha realidade dentro da Chapecoense, né? Da seleção. Quando eu estiver lá, eu prometo que eu venho fazer uma visita aqui, nós vamos conversar dentro da seleção. E não vai demorar muito, Amém, inclusive. em nome de Jesus. Mas assim, dentro da Chapecoense não existe isso. Não existe por parte de ninguém. E falo isso e porque quem me conhece sabe que eu não minto, sou um cara muito verdadeiro, porque eu sei que depois eles vão me cobrar. Não existe do presidente, não existe do diretor, não existe do coordenador, não existe de ninguém. Essa pressão de tal atleta tem que jogar. Não. Vai jogar quem tiver melhor. Tanto que o nosso coordenador, ele sempre fala, para o atleta vir para o clube, ele tem que vir fazer a avaliação. Nós temos que ver o atleta aqui. Ele tem que sentir o clima frio de Santa Catarina, ele tem que sentir o clima quente de Santa Catarina, ele tem que ver como é a cidade, como é o clube. Então, hoje dentro da Chapecoense, eu não sei se teve alguma época que existiu, tá? Porque eu, quando jogava, também falava, na Chapecoense só entra quem tem empresário. Não, isso é uma falácia da população, porque muitas vezes, normalmente quem fala isso é quem tentou jogar lá e não conseguiu, né? Eu falo por exemplo próprio. Então, hoje dentro da Chapecoense não existe nada disso. Hoje, a ética reina lá dentro do clube. Eles são muito éticos, muito... Então, todo mundo que está dentro do grupo tem oportunidade de jogar. Mas nos maiores jogos vão jogar quem está melhor. Eu vejo muita gente falando do meu Inter, por exemplo, né, que existe aí é difícil de falar porque a gente não é como, né, quando não está lá dentro você não sabe, né? Mas com certeza que alguns casos devem acontecer, pode ser que aconteça. Jardel, inclusive quinta-feira, eu até queria aqui aproveitar, mandar um abraço aí para todos os nossos internautas que estão nos acompanhando, né? E nós estamos gravando esse programa hoje na terça-feira, porque inclusive quinta-feira o Jardel tem um compromisso, tu tá indo para os jogos regionais dos Jogos Abertos, né, do Sub-18, é isso, né? Futebol de campo. E o Jardel é o treinador da equipe que vai representar a Chapecó. Então, como o Jardel não podia vir na quinta-feira, nós estamos gravando hoje para exibir esse programa na quinta-feira. Tá? Já te desejar boa sorte aí, né? E esse trabalho também que a Chapecoense faz acaba beneficiando o próprio município, né, Jardel? Claro, né? Porque une o útil ao agradável, né? Então, nesses Jogos Abertos, a Chapecoense sempre representa. Então, nós vamos com atletas 17, atletas de 16, justamente para dar essa rodagem para o elenco, né? Porque às vezes no Catarinense nem todo mundo tem a oportunidade de jogar. Então, aí aparecem esses outros jogos, esses outros campeonatos que a Chapecoense representa o município e nós temos como dar rodagem, a bagagem para os atletas, né? Porque eu sempre falo isso e levei isso a minha vida inteira. Eu acho que por isso que eu tá sendo uma ascensão muito rápida a minha, né? Então, em 3 anos de Chapecoense, eu saí do Sub-10 para o Sub-17. Na verdade, tu tem o Sub-20 e depois profissional, né, Jardel? São mais 2 degrauzinhos aí, né? Pouca gente sabe também, né? Mas quando eu estava no Sub-13 o ano passado, antes de eu receber a proposta de subir para o Sub-15, eu tive 3 propostas. Uma do Avaí, uma do Juventude e uma do Curitiba, para iniciação dos clubes. E aí eu acabei não aceitando, falei que não era o momento e eu já não estava sentindo paz. E aí foi que na outra semana veio a oportunidade de me subir para Sub-15. Então Deus sempre cuida de cada passo nosso. Mas falando um pouquinho dos joguinhos abertos, nós vamos muito motivados, sabe? Nós tivemos hoje o nosso último treinamento, porque começa agora quarta-feira os joguinhos, amanhã nós viajamos. E os atletas estão muito motivados. Onde que é mesmo? Em São Lourenço. São Lourenço, eu sempre falo para eles que
independente do jogo, independente do campeonato, independente de tudo, nós estamos vestindo uma camisa de muita tradição, um escudo de muita tradição, então nós temos que mostrar o nosso melhor dentro de cada jogo, dentro de cada campeonato, independente do campo, independente da bola, independente do adversário. Então os meninos estão muito motivados para ir lá e fazer uma grande competição, para ir para a fase estadual também. E aí eu até falei para eles, brinquei hoje, porque é muito engraçado, porque quando nós formos para a fase estadual, o Criciúma representa Criciúma, o Avaí representa o Avaí, o Figueirense representa Florianópolis. Lá eu nunca sei como eles fazem essa divisão, mas sempre tem um dos grandes que representa. Então nós acabamos se enfrentando no Catarinense muito e ainda vamos se enfrentar na fase estadual dos Jogos Abertos. Então vira essa rivalidade sadia, né? Porque quando no primeiro turno, quando eu não era treinador ainda do Sub-17 da Chape esse ano, o Criciúma veio aqui e ganhou de 1-0 da Chapecoense no Catarinense. E agora nós devolvemos o jogo lá e ganhamos de 4-3. Então acaba virando essa rivalidade sadia dos atletas. Então nós vamos muito motivados aí para representar o município de Chapecó da melhor forma, representar a instituição chapecoense da melhor forma. E mostrar o nosso melhor, mostrar o melhor de cada atleta. Sempre falo para eles, a oportunidade está aí. Então, vocês que têm que demonstrar e vocês têm que fazer o melhor de vocês. Tá certo. E o estadual que você está disputando agora no Sub-17, ele vai até quando? Nós jogamos a segunda rodada do retorno. É turno e retorno, todos contra todos, né? Joga em casa e joga fora. Então, nós temos mais 6 jogos. Peguei o time com 3 pontos de 15 que eles podiam. Aí classifica, como é que classifica 4 e passa. Cruza daí primeiro com o segundo. Isso, primeiro com quarto, segundo com terceiro, e semifinal é final. E aí os 4 melhores de cada de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná fazem a Copa Sul, né? Que foi o que nós jogamos ano passado com a Sub-15. Então os 4 melhores de cada estado jogam a Copa Sul, que é no segundo semestre, após o catarinense. Então, por isso que é muito objetivo do clube, né? Porque senão nós ficamos sem calendário no segundo semestre. E hoje você está em que colocação, Jardel? Hoje nós estamos em quinto. A mesma pontuação do quarto e 1 ponto atrás do terceiro colocado. Do terceiro colocado e acho que 4 dá para chegar, então, da maneira como tu tá hoje, a tua equipe, tu me falou que ganharam 4, empataram 2, se continuar nesse ritmo aí, daqui uns dias tá na cabeça aí. Essa é a pergunta de sempre que o diretor me faz, eu falo, não é que dá para chegar, nós temos que chegar. Eu falo isso e falo abertamente aqui, porque eu tenho amigo no Avaí, eu tenho amigo no Criciúma, eu tenho amigo no Figueirense, e eu falo que hoje eu represento o maior de Santa Catarina. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu estiver no Avaí, podem recortar o que for de podcast, Hoje eu represento o maior clube de Santa Catarina, é a Chapecoense. Entendeu? Então, para mim, é um orgulho imenso eu estar dentro do clube. E uma obrigação de chegar nas cabeças. E uma obrigação, é obrigação. O que a torcida cobra, a diretoria cobra. É, né? Uma obrigação nós estar pelo menos entre os quatro, e eu falei para os atletas antes do jogo do Criciúma. E quando eu assumi a categoria, eu sempre falo isso para eles. E eu vou estar na semifinal do Catarinense Sub-17 quando acabar a segunda fase, o segundo turno. Quem quiser vai estar comigo. Quem não querer já vai me falando que eu já vou deixando de lado e vou trazendo quem quer. Mas assim... A gurizada está empenhada, abraçaram a causa. Eles abraçaram a causa, eles assim, são trabalhadores pra caramba, eles se cobram muito. Eu sou um treinador que cobro muito mesmo, entendeu? Eu sou alemão mesmo, teimoso, então eu bato até que acerto naquilo que eu quero. Mas são os meninos trabalhadores, a minha comissão técnica também, o Matheus e o Alisson, são fenomenais aí no que eles fazem. O Matheus é o preparador goleiro e o Alisson é o preparador físico da minha categoria. Assim, são meninos muito batalhadores, trabalhadores, novos também, então é uma comissão nossa nova aí que encaixou as ideias, encaixou tudo que eu penso, eles pensam, tudo que eles pensam, eu penso, e nós conseguimos debater o melhor, por isso que a categoria hoje tá nessa ascensão aí, né? 6 jogos de invencibilidade aí na minha mão, e eu tenho um detalhe também, que desde que eu assumi a Sub-15 o ano passado, em agosto, até hoje eu nunca perdi um jogo dentro da Arena Condá. Tá invicto lá, da então. Copa Sul e do Catarinense eu sou invicto dentro da Arena, jogando contra Inter, jogando contra Atlético, jogando contra Avaí, contra Grêmio, contra todo mundo. Por isso que eu falo que a nossa força aqui dentro da Arena Condá é diferente. Sempre falo para os atletas, né? Vocês não podem deixar a pessoa entrar no quintal da casa, vocês abrir o portão, passear no quintal, olhar pela janela, bater na porta e entrar a porta dentro. Então, dentro de casa é difícil jogar contra nós. Tá certo. É aquela história, né? Se tu quiser ser o bom, tu primeiro tem que mandar em casa. Depois aí, exatamente, né, cara? E é isso aí, com certeza. Mas, Jardel,
Já estamos com mais de 1 hora aqui, para te ver como passa rápido o tempo, né? Eu quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento final aqui a RG Negócios Imobiliários, Bebidas Oeste, VS Investimentos Corretora autorizada da HS Consórcios, a Prime Negócios Imobiliários, Posto AE Aurimar, Star Proteção Veicular, Nery Calçados, MC Peças, Casa da Solda, Freios Laranjeiras, Parque das Torres 2, Varandas Hamburgueria e Petiscaria, Clube Cultural Recreativo e Esportivo 7 de Setembro, Mercado Santim, Casa de Carne Chavantina, Wilson Auto Center, Quiosque do Tio Angelim, Castanha Muque e Silmed Farmácias. Jardel, eu queria, assim, primeiro te parabenizar pelo trabalho que tu vens fazendo aí dentro da Chapecoense, por essa trajetória tua, né, digamos assim, essa ascensão, essa rápida aí, mas com certeza frutos do teu trabalho, né? Desejar para você, assim, toda a sorte desse mundo, que você sabe que você vai precisar também. É verdade. Que às vezes não basta só jogar bem, né? Às vezes lá um golzinho lá aos 47 e tal. Mas eu tenho certeza, e isso eu gostaria de falar aqui para os nossos internautas, guardem bem esse nome, Marcel Dunker. Esse cara ainda vai fazer com que a gente se orgulhe muito de dizer que ele é aqui de Xanxerê. Guri que começou aqui na Escolinha Tabajara e hoje é o treinador do Sub-17 Chapecoense. Jardel, obrigado pela tua presença. Tá? Desejar, assim, toda a sorte do mundo para ti. Deixar aqui o Portal Sul e o podcast Fala Professor de portas abertas. E eu espero que quando tu estiver ganhando 2 milhões por mês, tu não me esqueça. Tá? Que você volte aqui para a gente estar batendo um papo, que eu tenho certeza absoluta aí que tu vai ter uma trajetória muito bacana, muito linda e muito correta dentro do futebol nessa área como treinador. Em nome de Jesus, eu que agradeço. E quem me conheceu, o Jardel, com 18 anos, começando a faculdade de Educação Física, iniciando nas escolinhas do Jiraya, e conhece o Jardel, treinador do Sub-17 hoje nessa ascensão, é o mesmo Jardel. Então, quando eu chegar no profissional, é o mesmo Jardel. Eu gosto muito de valorizar a nossa cidade, né? E eu gostaria de mandar um abraço. O problema do abraço é que tu sempre esquece as pessoas, né? Fica à vontade. Tem todo o tempo do mundo aqui. Mas tem pessoas, assim, que chegam na tua vida e são para, assim, agradecer muito a minha esposa, que é o meu braço direito. Hoje nós com um filho pequeno de 4 meses, o Emanuel, bênção da nossa vida. Ela carrega esse fardo de um pouco mais eu do que de criar ele. Então, a minha esposa aí, eu sou muito grato, porque hoje que eu estou vivendo profissionalmente, ela acaba tendo que abrir mão algumas coisas profissionais dela. Então, é minha guerreira, é minha amada esposa pro resto da minha vida. Agradecer minha mãe e meu pai também, a Neuza e Otávio, assim, me ensinaram o que é o valor do trabalho. E eu não posso esquecer também do meu irmão, né? O Jirai, que me abriu as portas. Jirai, grande abração aí, Jirai. E eu nunca me esqueço que eu falei para ele, eu sempre me inspirei nele, porque quando ele sempre foi treinador, ele até foi meu treinador, para tu ter uma ideia, mas assim, eu sempre me inspirei nele como treinador. Então, e um dia eu falei para ele, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, um dia eu vou ser melhor que você. E ele nunca me fugiu da cabeça, que ele me falou, não, eu tô trazendo você para trabalhar comigo, você tem que ser melhor que eu. Então ele me marcou muito na minha vida, ajudou muito na minha trajetória. Agradecer muito ao meu pastor também, o pastor Jaime, do Ministério Nova História. Foi um cara que conseguiu me conduzir para mim me manter focado na minha vida, assim, para mim entender um pouco mais e aprender um pouco mais sobre Deus, né? Sim. Porque nós não podemos ter uma vida, uma ascensão profissional se nós não tivermos Deus do nosso lado, porque a eternidade, depois quando a gente morre, nós não levamos nada daqui. Então meu pastor, assim, ele é o meu pai na fé, assim, ele me ajudou muito e ainda me ajuda, ainda conversamos muito. Então agradecer muito ele e terminar por aqui agradecendo todos os espectadores. Eu sou um cara muito aberto para todo mundo, então todo mundo que tiver um filho, um sobrinho, um neto, eu sei que todo mundo tem para fazer uma avaliação, fico à disposição. Meu Instagram é treinador Jardel Dunker, pode me chamar, eu passo os contatos dos responsáveis, eu não deixo ninguém sem resposta, porque um dia eu já fui menino, eu já quis também participar do Chapecoense. Um dia eu já fui professor da escolinha, eu queria que meus atletas da escolinha fizessem uma avaliação da Chapecoense. Então, como eu falei, eu sou o Jardel
pra vida inteira. Eu sou o mesmo Jardel, o brincalhão, o risonho, que dá risada, que brinca, que faz piada. E eu sou o Jardel que responde todo mundo, independente quem for, independente a hora que for, eu vou responder, eu vou tentar ajudar. E como eu falei, é um orgulho para Xanxerê ter atletas hoje na categoria de base. Eu acho que é um orgulho ter eu lá dentro, o Lucas lá dentro, pessoas oriundas aqui da nossa cidade, inclusive da nossa o região. Lucas foi, acho que indicação tua, né, pro Sub-15, não foi, Jardel? Você acabou meio que levando ele, né? Ele teve aqui, foi mais ou menos aquilo que ele comentou comigo. Isso, quando ele foi subir para Sub-15 ali de preparador físico, o coordenador sentou comigo e pediu dele. Eu falei que podia trazer de olhos fechados, que acima de tudo é um guri do bem, um guri trabalhador. Então, e ele não deixa a desejar lá dentro por isso, né? Porque nós indicando pessoas para trabalho é um pouco perigoso, né? Porque quando tu indica, tu fica quase que responsável. Mas ele é um menino do bem, um menino trabalhador também. Então, agradecer aqui o Portal do Sul. Glória a Deus, deu certo para mim vir hoje, né? A nossa rotina é muito corrida, né? Porque é treinos, é jogos, é viagens. No final de semana nós quase nunca estamos aqui. Tem vezes que viajamos na quinta. Por exemplo, não semana que vem, na outra, nós vamos viajar na segunda-feira, porque nós vamos fazer Figueirense e Avaí lá. Um jogo na quarta e um jogo no sábado. Então nós ficamos a semana toda fora. Então, agradecer aí vocês por abrir as portas. Estarei sempre disponível, como eu falei antes, independente se eu estar na Chapecoense, se eu estar no Grêmio, se eu estar no Inter, se eu estar na seleção, estar no Flamengo. Vai ser uma honra poder retornar aqui e relembrar desse dia, né, desse podcast aí, e nós poder conversar sobre o futebol de novo, sobre o esporte em geral. Show de bola, Jardel. Obrigado mesmo pela tua presença aí. E vocês verem a importância que inclusive eu comentei com o próprio Lucas, o Lucas que está no Sub-15, que é auxiliar do Sub-15, né? Mas da importância de ter você hoje lá na Chapecoense e o Lucas também lá na Sub-15, que isso abre portas, inclusive, para a nossa garotada aqui de Xanxerê. Não só de Xanxerê, mas principalmente de Xanxerê. Quer dizer, nós temos alguém que você pode entrar, contactar diretamente com ele daqui um pouquinho para estar fazendo uma avaliação lá nas categorias de base, né? Beleza, Jardel? Então, obrigado mesmo pela tua presença, cara. E aquilo que eu falei, não esqueçam desse nome, Jardel Duncan. Nós vamos ouvir falar muito nesse nome. Em nome de Jesus. Beleza, Jardel? Grande abraço, obrigado. E a todos os nossos internautas aí, meu muito obrigado aí pela estarem nos acompanhando aí, aquela parceria que a gente tem sempre na quinta-feira. E não esquecendo que dia 27/6, então, nós teremos aqui um jogo beneficente, né, com a presença do campeão mundial Yarley. Campeão não, bicampeão, porque ele ficou campeão pelo Boca Juniors em 2006, se eu não me engano, numa final contra o Milan, e depois com o Internacional, né, em 2007 aí contra o Barcelona. E também a presença do Patrício, né, que jogou muito tempo no Grêmio aí, que é um cara muito querido pela torcida do Grêmio. Nós estaremos fazendo esse jogo no dia 27/6, no sábado, às 15 horas, no estádio municipal, com entrada gratuita. Apenas você vai levar um agasalho aí para o inverno, aí, já que nós temos um frio muito rigoroso aqui em Xanxerê. Então, vai ser a hora de nós estar podendo também ajudar as pessoas mais carentes do nosso município. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação de todos. Até quinta-feira e um ótimo final de semana a todos. Grande abraço.